tudo bem? Nessa aula vou te ensinar tudo sobre o recurso chamado GDA. É um tema que parece ser complexo, mas, na prática, você vai ver que é muito simples. O GDA é um acrônimo que significa em português Acesso Global a Dados. Basicamente, é um recurso de compartilhamento de dados que permite que os administradores controlem os acessos a dados do CRM. Por consequência, esse gerenciamento aprimora a segurança expondo apenas os dados relevantes para os usuários. Agora que você sabe o que significa GDA, vou explicar como esse recurso é aplicado no TOTUS CRM. No módulo administrativo, temos os submódulos Controle de Acesso e Papéis. E por meio dessas funcionalidades, você poderá parametrizar o acesso aos dados. São esses recursos responsáveis por definir a visibilidade, determinar se outros usuários poderão interagir com os registros criados por terceiros e quais ações podem ser realizadas. Vamos começar por papéis. É aqui que vamos definir a estrutura da hierarquia. Para isso, vamos cadastrar os papéis dos usuários e definir para quem esse papel reporta. Para cadastrar, basta clicar em Adicionar, descrever o papel, ou seja, o nome da função. Na sequência, selecionar a quem se reporta e, por fim, selecionar os usuários. Um detalhe muito importante: os usuários podem ter apenas um papel. Caso você associe o usuário a outro papel, ele será desvinculado automaticamente do papel anterior. E é assim que é construída a estrutura. Neste exemplo, temos duas raízes hierárquicas. Além de adicionar, você tem a opção de visualizar em lista ou em organograma. Ambas as opções possuem a alternativa de edição e exclusão, ou até mesmo, de adicionar mais de um usuário num mesmo papel. Fique atento: se algum usuário ficar sem atribuição de papel, ele ficará fora da hierarquia. Por consequência, todo e qualquer parâmetro de acesso a dados não será refletido para esse usuário. E ficará automaticamente com acesso privado a registros, e só terá visibilidade se a configuração estiver pública. Após definir a hierarquia, o próximo passo é configurar o controle de acesso. Em acesso global a dados, é possível determinar quais as políticas que serão aplicadas nas funcionalidades, agendas, atividades, clientes, documentos, leads, oportunidades, ordens de vendas e plano de ação. Mas antes, vou explicar o que é uma política. Uma política agrupa todos os conceitos para definir quais ações podem ser feitas nos dados de uma funcionalidade. Ou seja, uma política é o que define o que um usuário pode fazer em um registro. A política é composta por 3 escopos padrões. Privado corresponde que somente o usuário responsável pode ter ações sobre os registros. Hierarquia de leitura define que a hierarquia acima pode ler os registros dos usuários responsáveis. Público de leitura define ser registro público, ou seja, todos os usuários da plataforma podem ter acesso a registros terceiros. Mas repare, a quantidade do escopo é variável. Por isso, a missão aqui é identificar qual escopo se encaixa com a sua realidade. Para ficar ainda mais simples, basta acessar as ações permitidas em cada escopo. As ações também podem variar entre leitura, edição, deleção, transferência, ou seja, alteração de responsável, ou compartilhamento. Após escolher o escopo desejado, basta selecionar e confirmar. Essa ação deverá ser feita em todos os objetos, isto é, em cada uma das funcionalidades. Caso contrário, se manterá a política padrão representada pela tag. Além disso, o recurso permite editar e também redefinir para a política padrão. Agora, vamos falar de regras de compartilhamento. É neste local que vamos poder criar regras de compartilhamento de registros por funcionalidade. Esse recurso permite criar exceções automáticas em relação às políticas, ou seja, possibilita um maior acesso para usuários específicos. Para criar uma regra, basta clicar em Adicionar. Cada regra de compartilhamento é formada por 5 componentes. Em descrição, podemos nomear a regra. Além de facilitar o entendimento, ajuda na localização da regra criada.
Já em objeto, é possível determinar qual funcionalidade estamos tratando no compartilhamento. Um detalhe importante: você poderá compartilhar várias vezes os registros da mesma funcionalidade. No entanto, em cada regra, poderá ter um único objeto na seleção. Em nível de acesso, são quais ações são permitidas. Similares à das políticas. Aqui você deverá determinar quais dessas opções devem ser aplicadas: leitura, escrita, transferência ou compartilhamento. Agora em compartilhar de, é autoexplicativo. É possível compartilhar por papel, grupo de usuários ou até um ou mais usuários. Já em compartilhar com, segue a mesma lógica do anterior. Após esse processo, basta salvar, e o compartilhamento será realizado automaticamente. Com este mecanismo, será possível reproduzir o cenário de hierarquia horizontal. Um detalhe muito importante: o GDA é um complemento da funcionalidade perfil de acesso. Ou seja, enquanto o perfil de acesso controla acesso às funcionalidades e telas, o GDA faz controle de acesso aos dados. Por isso, é necessário que ambas as configurações estejam coerentes. E por fim, o GDA também possibilita o compartilhamento manual nos módulos agenda, atividades, plano de ação, clientes, leads, oportunidades e vendas. O compartilhamento manual funciona de maneira semelhante à de uma regra de compartilhamento, mas com uma diferença: o que será compartilhado. Enquanto uma regra permite compartilhar todos os registros de um módulo, o compartilhamento manual possibilita que os usuários compartilhem registros específicos. Agora vou mostrar em alguns módulos como pode ser aplicado o compartilhamento manual. Começando por clientes. Em clientes, assim como os demais cadastros, no campo responsável, irá trazer a lista de todos os usuários da sua raiz hierárquica. Com este mecanismo, será possível transferir a responsabilidade de um determinado registro para estes usuários. Ou seja, os usuários que estão acima ou abaixo. Depois do cadastro finalizado, na parte superior da tela, encontramos o botão de compartilhamento. Esse recurso permite que o registro seja compartilhado para usuários, grupos de usuários e papéis. Além de determinar o nível de acesso do compartilhamento. Neste mesmo ambiente, é possível gerenciar os compartilhamentos realizados com a possibilidade de exclusão e edição. E acessando as listas dos módulos, temos outra opção de compartilhamento. E é por aqui que você poderá usufruir dos filtros e compartilhar registros em massa. Agora, no módulo de oportunidades, além de todas as funções expostas anteriormente, temos uma aba chamada Equipe. Nesta aba, podemos cadastrar a equipe envolvida. Basta sinalizar o papel exercido, a porcentagem de participação e o nível de acesso. Dessa maneira, você consegue visualizar claramente o papel e a contribuição de cada um em uma negociação. E para terminar, no módulo de agenda, temos a opção de compartilhamento de agenda. Ao compartilhar, todos os eventos criados nesta agenda serão compartilhados com o mesmo nível de acesso concedido. Ou seja, se uma agenda for compartilhada com um usuário como leitura, todos os eventos estarão disponíveis apenas para leitura. Eu não disse que o GDA era simples? Com o GDA, você terá mais organização no fluxo de trabalho. Além de tudo, você ganha mais segurança no gerenciamento das informações e uma visão mais objetiva dos dados. Até a próxima!